E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo, Gamer Januário, e hoje vou apresentar uma planilha que eu montei aqui na nuvem para poder registrar os jogos que eu estou jogando e zerei, principalmente os que eu zerar daqui para frente, tá? Essa planilha eu fiz baseado, inspirado muito na planilha do nosso querido Cogumelando, que tem aqui ó, uma versão bem rechonchuda, né? Com mais de 2.700 jogos zerados até o momento. E do nosso querido Ludo, lá do Planeta Retro, que também ó, tá com vários jogos. Ele mesmo disse que se inspirou na do Kogu. Eu me inspirei na do Kogu porque ela é bem completinha aqui, ó, a parte de gêneros e tudo, e eu sou uma pessoa um pouquinho sistemática, um pouco perfeccionista e quis fazer algo parecido. Então eu fiz a minha planilha um pouco mais ampla, ela não é real, tá? Eu montei aqui um exemplo para mostrar para vocês as principais diferenças. Então, a planilha ela é bem simples, ela consta aqui, ó, do número, o título do jogo, o console do jogo que você zerou a plataforma. Você pode abrir aqui que tem todos os que tem atualmente, inclusive o Switch 2 já está aqui. Novidades eu acrescento posteriormente. O gênero do jogo você também pode escolher por aqui. Então, por exemplo, vamos falar que eu vou zerei Super Mario World. Então vai lá, ó, jogo número um, Super Mario World. Console. Super Nintendo. Eu posso digitar aqui, ó, o SNES ou posso pesquisar. Quando eu clico, ele já muda de cor. O gênero do Super Mario World, ele é um jogo de ação, aventura. Vou pôr aqui que ele é um adventure, um joguinho de aventura. Mas acho que o Mario é mais ação, né? Vamos ver aqui, ó. Opa. Tá vendo? Conforme eu escolho, ele já pega a cor. Vamos ver aqui quais são as categorias que eu tenho aqui no Adventure. Ó, vocês viram que minha planilha ela continua mais aqui para o lado. Então eu venho aqui, ó, exploração, point and click. Então não. Então Mario é um joguinho de ação. Rail Shooter Survival. Não tem aqui uma opção boa para ele. Vamos procurar plataforma, um 2D clássico. É isso, né? É isso, briga de rua, corrida. Então, tá vendo? Eu peguei e mantive até as cores que o Kogu deixou. Então, Mario é um plataforma 2D clássico. Ótimo. Então a gente volta lá no Mario. Vamos tirar o Adventure e vamos colocar aqui, ó. Plataforma tipo 2D clássico. Aqui estão todos os gêneros, tá? Eu ia fazer um filtro, mas não deu certo, então deixei isso daqui para 2D clássico. Iniciado. Hoje estou gravando isso dia 5 de março de 2025. Vou colocar que comecei o jogo dia 4 de março de 2025. Status. Jogando pausado, dropado, zerado ou platinado. Mario World, eu zerei. Quando que eu zerei? Hoje, dia 5 do 3 de 2025. Tempo pra zerar. Ah, eu demorei ali, ó, 2 horas e 45 minutos. Beleza. Nota. Eu vou digitar uma nota. Vamos por Mario World é um jogo nota 9. Beleza, ele já pega a cor também, tá vendo? Dificuldade. Mario World é um jogo fácil, então eu posso vir aqui, ó. Dificuldade imperdoável, muito difícil, difícil, complicado, médio ou fácil. É fácil, é médio. Vamos lá, médio. Então é uma dificuldade B. Condição de zeramento, vencer o chefão final. Por que isso? Porque tem uns aqui que pode acontecer de não ter o final ser diferente. O final, por exemplo, ser passar uma fase específica. Ou então, como exemplo aqui, ó, chegar até uma fase tal. Depois disso, o jogo entra em loop. Então, vamos supor que eu vou fazer ali de um jogo competitivo, tipo Overwatch, League of Legends. Ah, e o objetivo para eu zerar o jogo pode ser
vencer uma partida com cada campeão, ou então vencer 50 partidas, ou atingir um ranking, um elo específico que eu quero. Aí alguns jogos vão ter condições especiais diferentes. E vamos supor, se eu platinei, eu posso vir aqui e mudar para platinado. E eu posso mudar a cor de fundo aqui, ó, para um platininha aqui, ó. Muito escuro esse, né? Vamos pegar aqui um mais clarinho. Mais clarinho ainda. Isso, ó lá, tá gold, né? Fiz 1000 gold, ou então platinei. Ó lá, pronto, tá platinado. Se tiver o fundo branco é porque não platinei ainda, né? Então, opa, fundinho branco, tá? Então, só para saber, tempo extra, às vezes a gente zera um jogo e quer adicionar que jogou, repetiu, jogou várias vezes, ou então depois que você zerou, você foi platinar, então você precisou jogar mais horas do jogo. Então você pode pôr aqui, ó, o tempo extra. Eu fiz esse exemplo com outros jogos, tá? Então fiz aqui, ó, platinado, só que eu não platinei, eu só zerei. Zerado, jogo que eu ainda estou jogando, então, ó, ele não vai ter a data de finalizado aqui tá só de ilustração, mas tô jogando, então não tem, tá? Pausado, é um jogo que eu comecei a jogar, mas precisei parar, então vou deixar ele ali pausado por uns dias, depois eu volto e termino ele. Ou então o jogo dropado, aquele jogo que você tentou jogar, falei, não gostei, não é pra mim, vou abandonar ele, beleza, mas aí você marca aqui a data que você dropou, quantas horas você jogou, tá bom? Ou então não, você não marca a data que você dropou, porque senão vai interferir ali do lado, tá? Então você deixa aqui e põe quanto tempo você jogou. Se quiser dar uma nota, dificuldade, fiquem à vontade. A planilha tá aí para vocês fazerem como vocês quiserem. Ah, mas beleza. E aí eu quero adicionar outro jogo. Vou adicionar aí embaixo? Não, né, gente? Porque senão você vai adicionar um monte de jogo. Cada vez que você for adicionar um jogo novo, você vai ter que rolar a tabela lá no final. Então o que que você faz? Você vem aqui, ó, desde o tempo extra, seleciona só a primeira linha inteira, botão direito, inserir células e deslocar para baixo. Porque aí você vai deslocar só essa parte para baixo. Se você inserir uma nova célula, você vai deslocar toda a tabela. Então vai ficar mais complicado, tá? Então, não se esqueçam. Seleciona a primeira linha, só os campos aqui, botão direito, inserir células e deslocar para baixo. E aí você já vai, ó, jogar isso daqui para baixo, tá? Vou dar um Ctrl Z para desfazer. E aí, o que que acontece depois que eu fiz isso? Eu deixei aqui, né, para quem quiser seguir o meu canal do YouTube pessoal, o Gamer Januário, meu Instagram pessoal, a data que a lista foi criada, a última atualização. Então eu coloquei uma data fictícia aqui para ver, ó, vamos supor, vou começar a contar a partir do dia 5 de março. Então, 5/3. Ele já completa aqui, ó. E a última atualização, você vai atualizando a última vez que você adicionou um jogo novo, alguma coisa. E eu coloquei aqui, ó, o meu site The Geek News, meu canal do YouTube do meu site The Geek News, o Instagram The Geek News, para quem gosta de jogos, filmes, séries, tecnologia, segue a gente lá, dá esse apoio aí que eu agradeço. E aí vocês vão poder depois, quando tiver a planilha de vocês, vocês podem substituir, excluir essa imagem, excluir esse texto, essas imagens e pôr o link das redes sociais de vocês para quem quiser seguir vocês, tá? É, Tem aqui um total de jogos zerados, daqui é o preenchimento automático, tá? Ó, então, ó, tem 3 jogos zerados, 45 horas. Se eu vier aqui, vou criar aqui um outro jogo zerado, ó. Eu tô zerado, ó. Tava lá, eram 3, coloquei zerado, foi para 4, tá vendo? Tempo para zerar, se eu adicionar aqui, ó, que eu demoro, tá 45 horas e 32 minutos. Se eu colocar, gastei 10 horas para zerar esse jogo, ó. Então 10, 2 pontos, é importante que vocês coloquem. Os segundos não é necessário, mas se você quiser, você coloca aqui, ó, 25 as horas, minuto e segundo, com 2 pontos. Dei o Enter, ó lá, atualizou automático aqui o tempo. Vou apagar, voltou, tá vendo? E o número de jogos não zerados,
Ou seja, jogo que eu comecei a jogar aqui, ó, tô jogando, ó lá, aumentou pra 6. Vou colocar mais um aqui, ó, que eu dropei. Ó lá, aumentou pra 7. Então, os jogos que eu ainda não zerei, deixa eu pôr aqui platinado. Platinado não aumenta. Por quê? Porque o platinado, ele foi zerado. Eu vou atualizar isso daqui pra vocês, ó, antes de passar pra vocês, porque o platinado também. Não, o platinado não conta como zerado, mas eu vou colocar pra contar. Pode ficar tranquilo. Então eu vou atualizar essa fórmula aqui, porque então um count if vai ter que ser um count ifs, tá? Então beleza. Coloquei aqui, ó, o anos passados desde o começo da tabela, também ele vai contar automaticamente quantos anos que você tá com a tabela ativa. E vamos por aqui, vamos supor que foi aqui em 2023 em vez de 2025, olha lá, ó. Automaticamente ele atualizou os anos e a quantidade de dias passados, tá? Então vocês vão colocar a data e ele vai calcular isso automaticamente para vocês. Da mesma forma, eu me inspirei aqui na do Kogu, porque ó, ele começou montando, ele pôs os desafios que eu não quis pôr, mas ele colocou as fotinhas mostrando a evolução, o ano, colocou algumas observações nos comentários, quantidade de jogos que ele zerou por ano, quantidade de horas que ele jogou naquele ano e qual foi o jogo do ano que ele escolheu. Eu fiz o mesmo esquema. Vocês podem colocar aqui uma fotinha, um avatar, o ano. Eu coloquei 15 anos aqui, tá? Até 2040. Até lá, se vocês quiserem, acho que dá para vocês aprenderem mais sobre o Excel aqui, planilhas do Google e atualizar a fórmula. Ou então, com o passar dos dias, dos meses, eu vou adicionando novos recursos aqui na minha tabela e vou copiar esses novos recursos para a tabela que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, ó, tem aqui o ano, quantidade de jogos zerados no ano também é calculado. O ano você põe. A quantidade de jogos zerados é calculado automaticamente, assim como a quantidade de horas jogadas, tá? Então, tanto que você zerou quanto que não zerou daquele ano. E o jogo do ano você preenche manualmente isso daqui, tá bom? Aqui embaixo eu coloquei as plataformas. Então vai ter, ó. É tudo calculado automático também, tá, pessoal? Então, cada vez que você zerar um jogo, você seleciona a plataforma, ele já vai acrescentar aqui. Tá como zerados, mas é jogos jogados, tá? Então, jogou, tá aqui, o tempo ele vai somando todos. Então, todas as plataformas que o Kogu colocou. Eu só acrescentei o Switch 2, tá bom? E acho que foi só isso. Descendo mais um pouquinho aqui, nós temos as estatísticas por gênero. Então, os principais gêneros também. Eu deixei dois espaços caso hajam outros gêneros que queiramos colocar. E as estatísticas de tipos de jogos também. Então, ó, cada gênero tem os seus tipos. Por exemplo, o que eu mais gosto, os RPGs, ó. Tem os RPGs de ação, estilo ocidental, que são os de JRPG ou JRPG, MMOs, RPG estratégicos, de plataforma, de turno, roguelike, sobrevivência, sui generis, tá? Então, ó, as plataformas, luta, todos aqui, ó, que o Kogu colocou na dele, eu coloquei. Alterei um pouquinho algumas cores só para poder facilitar lá na visualização, tá? E aí, a gente volta aqui em cima, tem mais umas informações, mais uns detalhes, ó. A pontuação. Então, o Kogu deu uma ideia muito interessante. Os jogos vão com nota de 1 a 10. Ele não quis colocar zero na planilha dele, porque ele acha que seria um desrespeito. E todos os jogos, pelo trabalho que deu de ser feito, merecem pelo menos um. Então, eu segui aqui o padrão dele, né? É tudo atualizado automaticamente. Você põe a nota lá e ele já conta, já entra aqui nessa tabelinha, tá? Mostrando quantos jogos tem cada nota. E o jogo da vida, que são assim, os jogos que marcaram muito, que ele gostou, que ele se apaixonou, eu fiz a mesma coisa. Então é de 1 a 10, mas os jogos que a gente ama vai ser nota 11, vai ser o jogo da vida, aquele jogo que marcou a gente muito profundamente mesmo, para a vida inteira.
Mas eu fiz aqui, ó, eu me sacrifiquei por vocês. Jogos que talvez eu dropei, que não valeu a pena, que olha, eu vou falar assim, me sacrifiquei por vocês. Não joguem esse jogo porque não valeu a pena, segundo a minha opinião, tá bom? Dificuldades, eu fiz aqui como ele também, ó. Só que eu fiz SSS, né? E aí, qual que é a intenção? O jogo fácil, aquele que a gente zera fácil, o que tem a dificuldade média, aquele que é um pouco complicado, mas dá para jogar mais ou menos tranquilo, aquele jogo que é difícil, que exige que você tenha um pouco mais de habilidade, e o jogo muito difícil, aquele que você às vezes tem que quebrar o controle e comprar um novo para poder terminar. E o imperdoável é aquele jogo que foi feito para não ser zerado. E aí que às vezes a gente não vai conseguir terminar. Então já tá aqui também. Os jogos de dificuldade assim, impossíveis. Aí aqui eu criei uma listinha onde eu vou poder colocar os jogos que eu estiver jogando atualmente. Eu pensei de colocar para o que eu estou jogando lá no status aparecer aqui automaticamente, mas eu não consegui. Os top 10 jogos favoritos, então os jogos que eu mais gostar na vida eu vou colocando aqui, ou os meus favoritos daquele momento, sabe? Ah, de repente, adorei o Final Fantasy XVI, mas aí passou uns anos, não gosto tanto. É um jogo que eu ainda gosto, mas já tenho novos favoritos. Isso então eu vou atualizando isso daqui. O top 10 gêneros favoritos também. Então, conforme eu for jogando, olha, de repente eu amo RPG, mas nossa, eu comecei a gostar de jogo de luta. Então, vou listando aqui os meus gêneros favoritos. Os tipos, né? Então, é um RPG de turno, é um jogo de luta 3D, é um jogo rítmico de guitarrinha. Eu vou pondo aqui os tipos favoritos. E os gêneros mais jogados eu posso fazer aqui pegando o total e vou jogando aqui nos gêneros mais jogados e os tipos mais jogados a mesma coisa. O jogo mais longo que eu até zerar e o mais curto até zerar. Então, o jogo que eu demorei mais tempo só para zerar, não conta o tempo extra, eu ponho aqui. Se vocês quiserem contar o tempo extra, fiquem à vontade. E o mais curto até zerar, a mesma coisa, o mesmo esquema. E aqui as conquistas. As conquistas. Eu deixei assim: se a pessoa estiver querendo zerar todos os jogos da franquia Pokémon, todos os jogos de Street Fighter, então a pessoa vem e coloca aqui. Eu ainda não fiz isso, então não quis pôr, mas deixei aqui a conquista para vocês saberem que é possível, tá? E aí, se vocês gostaram dessa tabela, dessa planilha, tem aqui o link, tá? Eu deixei aqui, ó, o link para os canais do Cogumelando e do Planeta Retro, caso vocês queiram dar um apoio lá para os caras que me inspiraram também. Se você gostou da minha planilha, quer ter ela para vocês, ó, então lembrando, ela tem todas essas características, vocês vão vir aqui, vai clicar aqui, ó, em link, tá vendo? Jogos zerados. Clicou, vai abrir a planilha limpinha para vocês, tá? A nova, original. E aí, ó, tá limpinha. Vocês vão poder começar a planilha de vocês do zero. Põe a data que vocês quiserem e é só preencher com os jogos que vocês zeraram. Dica: quando você for baixar, vai vir com isso aqui. Você vem aqui, clica aí, aperta Delete, que apaga. E não peçam permissão para editar. Não precisa fazer download. O que vocês fazem, ó? Tem a imagem aqui explicando. Vai lá em arquivo, fazer uma cópia. E aí vai criar uma cópia dela na pasta de vocês, do Google Drive de vocês. E ela vai ficar sempre online, vocês vão poder estar sempre atualizando. Tá legal, pessoal? Então, eu espero ter ajudado vocês. Agradeço aqui, ó, o Ludo do canal Planeta Retro. Agradeço o Kogu do canal Cogumelando Games. São baita canais do YouTube, os dois. O Kogu, ele é o enciclopédia gamer do Brasil. Gosto muito do trabalho dele, parabéns e muito sucesso. Ludo também, muito bacana seus tutoriais lá de Nintendo, de consoles, Steam Deck.
Então, vocês gostam de conteúdo gamer, segue lá, tá? Outro canal que eu gosto muito que não tá aqui é o Gameplays Cassi, tá? Ele fala sempre sobre os jogos grátis, então vocês seguem lá ele também para dar um apoio. E é isso, pessoal. Aqui a minha planilha. Ela vai ficar o link aqui na descrição. Então, o link vai mandar vocês para minha planilha, para vocês acompanharem o meu desempenho, os jogos que eu estiver jogando e estiver zerando. Vocês podem deixar um comentário. Então, vamos supor que vocês querem deixar um comentário lá para mim de um outro jogo que eu deveria jogar. Vocês podem vir aqui, ó. Vem aqui no espacinho que tem aqui embaixo. Clica aqui, ó. Vai lá e deixa um comentário e aí eu vou poder ver, ó, tem aqui ó, a opção de inserir comentário, Ctrl Alt M. Deixa lá uma sugestão de jogo para eu poder jogar, que eu vou adorar as sugestões de vocês, tá, ó. Então, lugar que vocês podem deixar a sugestão pode ser aqui em cima do The Geek News, tá? Eu vou deixar um espacinho aqui, ó, de sugestões, tá? Aqui, vou deixar aqui sugestões, e aí vocês podem deixar nele ou embaixo dele o comentário com sugestões que eu vou acompanhar e vou colocar em jogos para eu dar uma olhada de jogar depois. Gostou da planilha? Clica aqui no link, vai abrir a planilha com os jogos zerados, arquivo, fazer uma cópia e pronto. Vocês vão ter uma cópia da planilha para vocês poderem jogar e adicionar aqui, ter um controle da lista de jogos zerados de vocês. Porque, gente, a gente é gamer, a gente não pode deixar de jogar. Às vezes a gente passa muito tempo se preocupando com o computador, com hardware. Gente, começa a jogar. Quando a gente começa a jogar, a gente pega o gosto, volta o prazer de jogar e a gente vai jogar e vai zerar muito jogo, tá bom? E eu tenho o objetivo de zerar muitos jogos a cada ano e depois eu vou zerar tudo isso daqui. Quem entrar aqui na minha planilha ao longo de 2025 e nos próximos anos vai ver que eu tô jogando bastante. Bastante à medida do possível, por causa que a gente trabalha tem menos tempo, mas eu quero voltar a zerar. E, como eu disse, eu já vou fazer 40 anos agora em 2025. Já zerei muitos jogos, principalmente de Super Nintendo, de Game Boy, de. E aí eu não tinha uma planilha para ir registrando meu progresso, mas a vida eu vou zerar novamente, porque a vida não tem save state, nem tem como recuperar o progresso passado. Então, o jeito é zerar de novo tudo que eu já zerei no Super Nintendo, nos outros consoles. E vamos pondo aqui, tá joia? É isso, pessoal. Obrigado vocês que acompanharam. Segue lá se vocês quiserem o YouTube e o Instagram. No YouTube vai estar as lives, tá joia? Segue lá o The Geek News para dar um apoio aí pro trabalho que eu tô desenvolvendo. Espero que vocês gostem. Um beijo e um queijo. E até a próxima. Tchau, tchau.